Muito bem, meus queridos, vamos estar, abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 12, Isaías capítulo 12, farei a leitura, a minha tradução é Revista Atualizada de Almeida, tá? Isaías capítulo 12. Diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Eu quero trazer esse canto, em meio ao livro, de Isaías, e interessante esse canto, que vem em meio, a uma situação. Se você começar a ler o livro do profeta Isaías no capítulo 1, você vai encontrar uma situação bem caótica, esse cântico termina uma parte, do livro de Isaías, e após o profeta falar da difícil situação que passava aquele povo, por conta das suas situações difíceis, de relacionamento com o seu próximo, de justiça, de verdade e até de culto, ele começa então depois falar, a partir do capítulo 7, 9, ele fala acerca, da promessa de um Messias, e no capítulo 12, ele vem falar acerca dessa situação, desse cântico, de que você vai orar e você depois, lá na frente, você vai cantar por todas as coisas que Deus tem feito. E nós vemos então a situação, e em meio a essa situação tem a vocação também do profeta Isaías. Agora, essa parte desse trecho desse livro, ele termina com um resultado da ação divina em favor do povo. Embora toda a situação pecaminosa, nós vemos que traz um desânimo e traz um desarranjo muito grande, não somente para o povo de Deus, mas também por outras pessoas, por outras ações. Nós vemos que tudo isso, Deus também tem um plano de restauração. Deus tem um plano de mudar tudo isso. E é por isso que ele fala do Messias, é por isso que ele fala, daquilo que virá. E ele também agora nesse cântico, nesse capítulo 12, ele vai falar, o que ele espera que os seus adoradores reconheçam, ou que o povo de Israel reconheça esse Deus. Então, eu quero hoje tratar justamente de alguns aspectos, que a gente deve reconhecer dessa ação de Deus, que em meio a tantas situações desagradáveis, Deus ainda é Deus, e Deus realiza a sua obra, apesar de toda a situação humana, todos os desarranjos humanos, toda situação que às vezes traz desesperança, mas Deus é o Deus que traz a solução. E é isso que eu quero estar trabalhando nesse primeiro domingo desse ano de 2021, O que Deus espera dos seus adoradores? O que Deus espera do seu povo? E a primeira coisa que Deus espera é que nós o reconheçamos como um Deus de perdão.
E aqui é justamente quando ele fala no versículo de número 1, né? Orarás naquele dia, graças te dou. E aqui a gratidão é justamente acerca, né, do perdão e do consolo. E esse consolo é um consolo diferente, é o consolo que ele dá quando a pessoa arrependida pelo que fez, arrependida também da sua situação, ela começa então ter a necessidade de que alguém possa sustentá-la. É igual quando uma criança, ela reconhece o seu erro, e está até chorando, soluçando, e a mãe ou o pai, ou o responsável que for, ela diz: eu entendo, reconheço que você está arrependido, então vamos tocar à frente, né? Você não precisa chorar, coloque para fora, né, a sua emoção, mas lembre-se que eu estou aqui. Então esse consolo, esse conforto que Isaías coloca que as pessoas devem ter, porque ele diz assim: ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Certamente o profeta, lá na sua vocação, ele fala, né, que ele era alguém que vivia no meio de um povo de pecador, né, de lábios impuros, de palavras impuras, e ele vê a ação de Deus na vida dele, mas ele vê não somente na vida dele, mas ele vê também que essa ação é para o povo. Por isso, naquilo que a gente pode observar aqui, esse Deus é o Deus que nós devemos agradecer, porque é um Deus de perdão. Por que Ele é um Deus de perdão? Porque se não fosse por Ele, nós não estávamos aqui adorando ao Senhor. Se não fosse por Ele, nós não estávamos aqui, mesmo online, mesmo com toda essa pandemia, mesmo estando na fase vermelha hoje, cultuando e louvando ao Senhor. E sabemos que essa ira foi aplacada por conta de que Ele, além de um Deus de perdão, Ele é um Deus de amor também, que enviou seu Filho Jesus Cristo, né? E aqui nós temos que ver que o profeta, ele conclama ao povo a orar. E aqui essa oração, né, essa palavra oração, em português traduz por oração, e aqui ela é mais do que uma questão de oração. Aqui é uma questão, né, de você falar orgulhosamente, falar em alta voz aquilo que Deus fez pela sua vida. E eu quero iniciar esse ano falando pelo que Deus fez na minha vida, na sua vida. Fale. Talvez você diga assim: ah, mas não tem muita coisa para falar, porque 2020 foi muito difícil, 2020 ficou para trás, nós já adentramos a 2021. Agradeça a Deus pelo que Ele fez por você. Agradeça, porque muitos não tiveram a gratidão de poder ter feito isso, e bem que quiseram. Fale com força, com convicção do Deus de perdão que você confia, da gratidão que Ele tem, porque Ele perdoou e Ele consola, conforta você. Conforta porque você se arrependeu, né, dos seus pecados. Você está contente porque Ele voltou para você. Não porque 2020 você estava longe, não, mas pensando na obra de salvação para a sua vida. Eu falo que mesmo quando a gente fala assim, olha, não tem nada para agradecer, nós temos sim algo para agradecer. Nós temos algo para agradecer pela vida, nós temos algo para agradecer pela vida em Cristo Jesus, porque Deus é um Deus de perdão. Esta é a primeira forma de nós reconhecermos esse Deus, que é um Deus de perdão. Mas também nós devemos reconhecer esse Deus, através desse texto de Isaías, como um Deus da salvação, e a salvação daquele que também nos dá forças. Versículo de número 2, ele diz: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Bom, ser salvo por Deus numa nova vida, ótimo, amém. Mas como fazer agora, diante de toda a situação? Tem gente que nessa pandemia, que nessa situação, ficava tão preocupado com a situação, que começava a entrar em parafuso.
porque nada era seguro. Sim, desde que o mundo é mundo, nada é seguro. Nada. Por isso que nós confiamos em alguém, no Deus da nossa salvação, que nos dá força. Por isso que Isaías fala: confiarei e não temerei, porque Ele é que nos dá força, Ele é que é o meu cântico, ou seja, Ele que me faz cantar, Ele que me faz ver as coisas boas, Ele que me faz ver que mesmo sendo uma situação caótica e difícil, eu possa ter ânimo, porque eu confio nele, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele segura a minha mão, eu sei que Ele me carrega nos braços, eu sei que Ele é o Deus da minha salvação. Você crê nesse Deus? Eu espero que você diga amém para isso, porque esse Deus é o Deus que salvou-me do meu pecado, daquilo que me deixa para baixo. Ele me deu a salvação, me faz com que eu mude a situação. Ele é um Deus que me dá confiança, Ele é um Deus que me dá força, Ele é um Deus que quando eu estou no chão, Ele me vira e me diz: levanta. Ele é um Deus que quando você fala eu não aguento mais, Ele chega para você e fala assim: aguenta sim, porque eu estou com você. É o Deus da salvação, o Deus que dá força. E Ele também é um Deus que no presente nos acolhe, no presente nos levanta, mas é um Deus também do futuro. Por quê? Porque nós vemos mais à frente aí que o texto diz: vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Ou seja, é um Deus que continua salvando, é um Deus que continua, depois de tantos erros e tantas falhas nossas que temos como humanos, Ele continua perdoando os nossos pecados, Ele continua nos restaurando, Ele continua conosco. Por isso que Ele é um Deus conosco, Ele é o Emmanuel, Ele é aquele que está conosco. É um Deus que no futuro estará conosco também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, disse Jesus. E é por isso que Ele é um Deus que também está no nosso futuro. É um Deus que prometeu a vinda do Senhor Jesus Cristo. É um Deus que prometeu a nova Jerusalém para cada um de nós. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que olhar, ver e crer um 2021 com esse Deus que está conosco. Um Deus que no passado realizou grande obra de salvação para a minha vida, para a sua vida. Mas é um Deus que no presente, Ele me acolhe, me sustenta, me levanta, me orienta, me fortalece. Mas é um Deus também que no futuro promete coisas maravilhosas para mim. Talvez você fale: como é que será 2021? Será certamente com Deus ao seu lado. Por isso eu quero que você recobre. Se você não está com esperança para esse 2021, eu quero que você tenha muita esperança. Eu quero que você esteja com esse Deus todo-poderoso. Eu quero que você olhe para esse Deus, porque Ele está olhando para você. Eu espero que você também possa estar acolhendo a palavra dEle, porque Ele espera isso de você. E Ele diz assim: olha, direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que Ele é excelso o seu nome. Esse Deus é o Deus que quer dar a você, a mim, a qualquer pessoa, a ideia da salvação, quer que você saiba dessa salvação, quer também demonstrar que esse perdão dele não foi lá só no passado, mas é eficaz até hoje, é perene, e ele trará também benefícios futuros para você. Tirareis águas das fontes de salvação. Água significa vida, salvação significa, né, que você vai ter essa vida. E eu falo que é aquilo que Jesus fala: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Por isso é que o profeta conclama as pessoas a falar os feitos, dar graças. E dar graças aqui, né, significa de você ir ao encontro de uma pessoa, para falar de que você está dando graças a Deus,
dando graça a esse Deus maravilhoso que tem sustentado, tem dirigido e colocado na sua vida. Talvez você está falando assim, mas o que Deus, meu ano não foi muito bom. Às vezes nós temos situações difíceis, e às vezes você fica perguntando, por que eu? Por que eu? Por que comigo? Mas você deve perguntar, o que eu aprendi com isso? Qual foi o propósito de Deus para a minha vida com isso? Quando você começa a tratar essa situação diferente, você começa então a imaginar que Deus, Ele deseja fazer de você alguém que possa aprender com essas lições. E a gente tem que dar gratidão a Deus, ou estar gratos a Deus por isso. Por isso, concluindo, eu quero que nós louvemos, todos nós louvemos ao Senhor pela ação dele na nossa vida. Num ano difícil, mas saber que nesse ano é um Deus que estará conosco, que não nos abandonou, tá? Nós louvemos a Deus pelas maravilhas que Ele fez conosco, e eu quero que você conte, talvez seja pouco, ou muito, mas eu quero que você conte essas ações para a vida de outras pessoas. Se alguma pessoa, por exemplo, perguntar, mas por que você segue a Deus? Coloque. Não vai falar que é por causa da filosofia, da religião, disso, não. Deu a sua experiência pessoal. O que ele fez. Essa é a razão. Eu digo para as pessoas, né? Por que eu sou crente? Não é porque meu pai e minha mãe foram crentes. Não, eu não tenho essa história. Mas eu sou crente porque um dia esse Jesus teve um significado de mudar e transformar a minha vida, de dar coragem para mim, de olhar a vida de maneira diferente, com a perspectiva diferente. Por quê? Para mim a perspectiva era só emprego, era só estudo, emprego, e crescer naturalmente. Mas ele me deu uma perspectiva diferente, uma perspectiva de ânimo, uma perspectiva de motivação, de mudança também, do próprio jeito que eu não era satisfeito comigo mesmo. E ele pôde então mudar a minha vida. Certamente, se você quiser saber mais sobre isso, depois você vem conversar comigo. Mas é muito bom você poder dar o testemunho pessoal do porquê que você segue esse Deus. E esse Deus nunca me decepcionou. Pessoas podem ter me decepcionado, mas o Deus na sua palavra nunca me decepcionou. Por isso, conte as maravilhas dele. Por isso, conte das ações que ele realizou na sua vida. Por isso que o versículo de número 5 diz, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Quando a gente canta louvores aqui, nós cantamos por isso, que fez coisas novas. E também temos que alegrar com o Deus Todo-Poderoso. Fala assim, versículo 6 e último versículo diz, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Se você não tem motivo de ficar contente, Deus está no meio de nós, e essa também já é a razão, é mais uma razão de estarmos contentes, de estarmos jubilosos. Que 2021 seja um ano para que a gente, cada um de nós, esteja contentes, alegres, jubilosos, contando das ações que Deus faz em nosso favor. Eu desejo que neste ano nós possamos contar muito mais coisas em testemunhos, nas nossas súplicas e orações, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu desejo neste ano trazer mais pessoas a Jesus, ou levar mais pessoas para Jesus. E eu quero que você pense seriamente nisso, de orar nesse mês de janeiro inteiro, tá? Ou sempre, mas para que você traga uma pessoa nova para Jesus Cristo, uma pessoa, e essa pessoa deve ser discipulada, que a gente possa também fazer isso, por aplicativo, pelo computador, mas que a gente possa trazer essa pessoa nova ao Senhor Jesus. Orarás naquele dia, graças te dou, Senhor,
porque ainda que tiraste contra mim, a sua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele se tornou a sua salvação. Ele se tornou a nossa salvação. Ele é o Deus que nos dá força. Força no Senhor. Força nesse ano de 2021. E que Deus, cada dia, te fortaleça pela tua palavra. Que o Espírito Santo te ilumine. Que o Espírito Santo também faça trazer todo o conhecimento que você aprendeu até agora da palavra de Deus. E que também o Jesus, nosso Salvador, te aqueça o coração, te enche o coração de amor pelas almas perdidas. Que assim seja o nosso 2021 e que contemos os grandes feitos que o Senhor tem feito durante todo este ano de 2021. Um forte abraço para você e vamos orar, terminando esse momento. Pai, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti, que esse instante, Senhor Deus, de 2021, agora, no seu início, mas Pai, que o Senhor nos ajude para trazer novas pessoas para Jesus, apresentar Jesus como o Salvador da vida delas. Ajuda-nos, Senhor Deus, indique pessoas, prepara o terreno, nos dê sabedoria, para que possamos juntos, Senhor Deus, levar mais pessoas a Cristo. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós, abençoa, porque nós queremos, Senhor Deus, um dia, estar, ó Pai, contigo, cantando, louvando a Ti, por todas as coisas, Senhor Deus, de bênçãos que o Senhor derramou. Por isso, seja conosco, ó Pai. Sabemos que a nossa luta, Senhor Deus, é ferrenha. Sabemos que a nossa luta é contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Mas, Senhor Deus, nos ajuda, porque Isaías também passava por essa mesma situação, mas creu nessa palavra Tua, creu no Messias, creu na sua salvação, e nós cremos também. Cremos, Senhor Deus, no Senhor que nos faz forte. Nos ajuda, Senhor Deus, é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, e nós glorificamos, Senhor Deus, o Teu santo nome, adoramos o Teu santo nome, pelo que o Senhor deu condição para que nós fizéssemos até aqui. Muito obrigado ao Pai, no nome de Jesus que oramos, amém, amém.